Boa noite, pessoal. Pessoal, antes do sorteio, quem faz parte do clube dos livros, é só passar na biblioteca, já chegaram, tá? Vamos fazer o sorteio dos livros? 84. 51. 14. 23. 23. 21. 55. 17. 50. 13. 16. Chamada oral semana que vem. 52. 76. 'Pessoal, vamos manter o silêncio, vamos fazer a prece inicial. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Gostaria agora de chamar o Hermes, nosso palestrante da noite. Boa noite a todos. Paz de Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, esteja entre nós. Nestes momentos em que aqui nos reunimos, sentindo a presença dos Espíritos amigos, que amorosamente cuidam de nós.
sabem das nossas necessidades, conhecem a fundo as nossas aflições. E esperam de nós que voltemos a nossa atenção à mensagem. Mensagem essa que bem sabemos, quando nos envolvemos com ela, quando a sentimos com a intenção de vivê-la, ela tem força renovadora, tem força de fato transformadora na nossa existência. É rogando, pedindo aos bons espíritos a assistência para que todos nós busquemos no esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, com o Evangelho de Jesus, o norte, o roteiro para a nossa caminhada na presente encarnação. Antes de dar início à exposição, 2 recados a dar. O primeiro sobre evento que ocorrerá no sábado, dia 18, sem ser este sábado aqui, o outro sábado, dia 18, no Centro Espírita Cristão. Às 20 horas, no sábado, estaremos recebendo o companheiro Breno Ortiz, da cidade de Marília, que virá fazer uma palestra a respeito do assunto do tema depressão. O que fazer? Trará com ele também um livro do mesmo título que ele escreveu sobre o tema, sobre o assunto. Depressão, o que fazer? Palestra no dia 18, portanto, 20 horas, no auditório do Centro Espírita Cristão. Deixamos aqui o convite para todos. Além disso, aí uma novidade. Esta semana, acertamos este evento que estará ocorrendo no dia 25, uma semana depois, 25 de abril, a partir das 14h30, 2h30, lá em Garaçu do Tietê, no Grupo Espírita Miramês, estará sendo realizado o primeiro Seminário Espírita de Garaçu em comemoração à fundação do Grupo Espírita Miramês. Estarei por lá realizando o seminário com o tema Leis Morais, terceira parte de O Livro dos Espíritos, trazendo informações sobre este livro que está ali contido, desde o seu original, aquele que foi lançado em 1857. Temos uma publicação da Federação Espírita Brasileira como informação, que traz inclusive o original. É claro que não é a nossa intenção tratar do assunto em francês, nem poderia fazê-lo. Mas nós vamos perceber que desde a primeira publicação há toda uma preocupação da espiritualidade com essa temática. Não é à toa que falamos tanto de Evangelho na Casa Espírita, não é à toa que os Espíritos nos chamam a atenção para a necessidade permanente da reforma íntima. É dessa forma, a partir deste ponto de vista, deste aspecto que trataremos então, 25 de abril, a partir das 14h30, no Grupo Espírita Miramês, seminário tratando sobre leis morais. Trouxemos para a noite de hoje, a partir de uma anotação do evangelista Lucas, no capítulo de número 17, verso de número 10, palavras de Jesus a nos alertar. Depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. O contexto em que Jesus está contando essa história para os discípulos, mas bem sabemos que é uma mensagem de ordem universal, vem nos mostrar a necessidade de voltarmos a nossa atenção muito mais para aquilo que fazemos para fora e muito mais para o significado que aquilo tem para nós, intimamente, interiormente. E nesse sentido, Emmanuel vai comentar no livro Segue-me, publicação da editora Clarim,
Mensagem que ele, Emmanuel, intitulou pela psicografia de Chico Xavier de No Júbilo de Servir, quer dizer, na alegria de servir. Comenta o benfeitor. Guarda a tua alma na alegria de servir. Não reclames honrarias, por mais alto te pareça o triunfo em tuas mãos. Se a terra se julgasse dona da árvore que frutifica na sua crosta, intentando negar-lhe arrimo, cuidado, não faria mais do que privar-se da proteção que o vegetal lhe dispensa. E se a árvore presumisse proprietária da terra que a suporta, fugindo-lhe as bases, nada mais conseguiria que a eliminação de si mesma. Atenta, porém, à seiva e ao equilíbrio que a sabedoria divina lhe assegura, entra em abençoada cooperação e produz a bênção da colheita. Todos os bens da terra fluem da bondade de nosso Pai. Todos. Nas tuas horas de êxito, de conquistas, medita nas forças conjugadas que te sustentam. Pensa nos que te beneficiam, nos que te instruem, nos que te amparam, naqueles que te garantem. Orgulhar-se das boas obras é ensombrar a própria visão, invocando homenagens indébitas, quer dizer, que não nos pertencem, que de direito, então, pertencem a Deus. A maneira do instrumento leal e dócil deixa que o sumo bem te use a vida. O violino, ainda mesmo, o de mais rara fabricação, não vale por si mesmo. Engrandece-se, porém, na fidelidade com que rende às mãos do artista que o integra na exaltação da harmonia eterna. Tudo perfeitamente conjugado. Emmanuel vem trazendo essa mensagem dentro de determinados símbolos, os quais facilmente nós nos afeiçoamos, nós nos reconhecemos. Emmanuel vai falar a respeito da árvore e do solo. Impossível separá-los, dissociá-los. Não há árvore sem um solo que o abrigue. Da mesma forma, o solo se alimenta dos nutrientes da árvore. Estão interligados, permanentemente interligados. Emmanuel faz, por final, uma comparação com o violino. Podemos entregar o mais belo instrumento, o mais afinado, aquele do qual o maestro aprovaria. Se entregarmos na mão de alguém que não sabe executar a música, não teremos uma bela melodia, a harmonia não se apresentará da forma adequada, enfim, não alcançaremos êxito ao tocar o instrumento. Entendemos com tudo isto que a divina providência nos pede, nos sugere a todo instante que tenhamos humildade, tenhamos posicionamento diante da vida e das pessoas, compreendendo que dependemos uns dos outros. Não sabemos tudo, é impossível. A nossa limitada capacidade de compreender e de fazer, e para isso existe uma lei divina, que é a lei de sociedade, que pede para que nos agrupemos. Aquilo que eu não sei fazer, o outro sabe, pode contribuir. Por que não nos associarmos?
por quem não aceitar a contribuição daqueles que podem enriquecer o patrimônio da nossa existência. Quando enxergamos a vida sob este aspecto, percebemos então que tudo aquilo que o sistema em que vivemos, de certa forma, nos impulsiona a ser e a fazer, está na contramão do ensinamento do Mestre. Porque desde os primeiros anos de educação, a criança é praticamente adestrada a se portar na condição de ser o melhor. É como se isto valesse tudo aquilo que ela vai aprender. Ela deve ser a melhor. Ela deve se posicionar diante das pessoas dentro dessa condição de superioridade. Como se diz, o vice não vale nada, o que vale é o campeão. É dessa forma que o mundo nos impõe a sua duvidosa ética. Na contramão de tudo isso, relembremos o Cristo. Depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, a um plano maior, que nos dá possibilidades de trabalho. Por eles nós fomos ordenados. Dizei, somos servos inúteis. Aqueles que se ofendem. Inútil eu? Mas se eu vou com a maior boa vontade, com a maior disposição, o que eu quero é ajudar, o que eu quero é auxiliar. Servo inútil? Eu? Claro que devemos trazer o entendimento daquilo que o Mestre tentou transmitir, com a ideia de que a obra não nos pertence. É assim que devemos nos portar. Nós passamos pelos trabalhos, eles não são nossos. Lição preciosa, inclusive, dentro da casa espírita. Porque todos nós aqui temos possibilidades sempre ampliadas de contribuir. E devemos agradecer diariamente por termos essas oportunidades. Sinal de que o Cristo já nos admitiu no trabalho da sua vinha. Kardec brilhantemente vai trazer no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo dedicado a tratar sobre o assunto. Capítulo de número 20 da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai intitulá-lo de Os Trabalhadores da Última Hora. E ele começa esse capítulo contando uma parábola, uma conhecida parábola. A parábola dos trabalhadores da vinha. Nós não vamos citar toda a parábola, mas vamos no coração, na essência do ensinamento, fazendo uso dos belos símbolos que o Cristo fazia para contar as suas histórias, sempre buscando um fundo ensinamento de ordem moral. Depois de ter chamado em horários, em momentos diferentes, trabalhadores para a sua vinha, chega o momento do pagamento. O senhor da vinha habilitou um administrador. Olha as figuras. Deus é o senhor da vinha. Jesus é o seu administrador. Chega o momento de pagar os trabalhadores. E aí relata o Cristo contando. À tarde, tendo chegado o senhor da vinha, disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: chamai os obreiros e pagai, começando desde os últimos até os primeiros.
Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, abrimos um parêntese aqui para a explicação, porque os judeus contavam os dias diferentes de nós. O calendário deles é um calendário lunar de 29 dias. O dia para eles se inicia às 18 horas. Se fôssemos contar o nosso, às 18 horas de hoje iniciou um novo dia para os hebreus, para os judeus. E nessa sequência de grupos de 3 horas com os quais eles contam o tempo, essa 11ª hora aqui é o horário final das 17 até as 18 horas, quando encerra o dia. Contando a parábola, portanto, Jesus está dizendo que na última hora ele chamou trabalhadores, às 17 horas, para iniciar trabalho na vinha. E começa o pagamento por estes. Receberão estes, então, uma moeda cada um. Os que foram chamados primeiro a seu turno, creram, eles acreditavam que se lhes daria mais, que eles receberiam mais. Mas não receberam além de uma moeda cada um. O mesmo. Em a recebendo, eles murmuravam. Eles reclamavam contra o pai de família, dizendo: estes últimos não trabalharam senão uma hora. E vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Essa é a nossa ótica, é a nossa lógica humana. Pense cada um aqui no seu trabalho. Trabalharam lá 22 dias no mês. Trabalhar, né? Lá trabalhando. Chega no 5º dia útil, vamos receber o nosso pagamento. Como nós pensaríamos se aquele que tivesse trabalhado 10 dias no mês recebesse o mesmo que nós? Injustiça. É o que nos vem à mente de imediato. Porque nós, na nossa lógica humana, pensamos em quantidade trabalhada. Eu trabalhei tanto, mereço receber tanto. Aquele trabalhou menos, recebe menos. Em quantidade, em horas trabalhadas. Detalhe. Será que todos trabalhamos os 22 dias, pensando no nosso caso, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação? Com o mesmo envolvimento diante das tarefas? Ou temos aquelas que olhamos aqui, olhamos acolá, vamos, só deixa para depois. Isso aqui pode aguardar um pouquinho. Está na hora do cafezinho. É da nossa natureza humana, companheiros. Agora Jesus na parábola vem falar sobre qualidade do trabalho. Pois podemos sim ter aqueles trabalhadores que chegaram na última hora, mas com um tal envolvimento, com uma tal dedicação, que fizeram sim por merecer receber o mesmo. Quem avalia isso? Nós? Claro que não. O Senhor da vinha e o seu administrador. E não nos esqueçamos disto. Não somos nós que determinamos mérito algum na nossa vida ou na vida daqueles que nos acompanham. E fazemos isso, às vezes até de maneira sutil. Até de forma sutil. Quando olhamos para uma situação do companheiro, vemos ele em dificuldade, ele vem procurar auxílio, vem procurar ajuda, ele passa por um tratamento na casa espírita, e por vezes não consegue de imediato, ou após o tratamento de algumas semanas,
estar numa situação que nós entenderíamos que deveria ser melhor. E aí na nossa cabeça, com a nossa lógica humana, pensamos o quê? Talvez ele não mereça. Ou, olhando para nós, e aí o olhar é diferente, colocando em jogo aquilo que nós acreditamos que seja a nossa contribuição no trabalho da vinha, questionamos a providência divina. Ora, mas eu trabalho tanto, faço tudo por auxiliar as pessoas, e mais uma vez esse problema vem me bater a porta? Estamos cobrando pelo trabalho, indevidamente. Não somos nós que julgamos. O mérito vem do dono da vinha. E quem define isso entre nós aqui na terra é o seu administrador. É Jesus. Aí vem a resposta, né? A resposta do dono da vinha. Em resposta, ele disse a um deles, a um daqueles que trabalhou desde a primeira hora, e reclamava que aqueles que trabalharam menos recebiam o mesmo. Meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertaste comigo uma moeda para a vossa jornada? Não foi este o nosso acerto? Tem mais uma lição aqui. Porque se é o nosso acerto, é o que nós combinamos. Por que você está olhando para o outro? Por que você está pensando se o outro merece ou não merece receber o mesmo? A questão aqui, entre nós e a providência divina. Porque pensemos bem, nem sobre isso nós temos certeza, para não dizer que nós nem sabemos o que foi acertado, o que foi combinado, o que foi ajustado, o que foi planejado antes dessa presente encarnação. O que vale, portanto, é olhar para nós e entender, estou cumprindo o meu trabalho na vinha, e a partir daí, aquilo que foi ajustado entre a providência divina e eu, aí sim vale a pena ser avaliado, vale a pena ser examinado, ser analisado por nós. Somos nós diante da mensagem. Não adianta olhar para o lado. Não adianta entender que a questão está com o outro. Aquela mensagem, belíssima mensagem. E pensamos em alguém, em uma outra pessoa. No vizinho, no filho, no pai, na esposa. A mensagem é para nós. Nos coloquemos diante dela. Nos analisemos e pensemos onde eu estou diante desta lição. Aí sim, estamos cumprindo aquilo que foi ajustado. Porque não nos enganemos. Estamos sobre a terra com uma finalidade muito clara. O nosso aperfeiçoamento individual. Não há outra razão de ser. Tudo é consequência disto. Para isso reencarnamos. Para o nosso aperfeiçoamento. É claro que junto disto, falamos sobre a lei de sociedade, sobre a contribuição pessoal nossa diante do mundo, no contato com as pessoas. Com tudo isto, inevitavelmente estaremos influenciando um grande número de pessoas. Que bom! Se além da mensagem servir para mim, possa vir a servir para outros companheiros. Que bom! Mas não nos esqueçamos. Primeiramente, somos nós diante da mensagem. Conclui a parábola dizendo:
tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Aí ele nos faz uma perguntinha, que serve para aquelas nossas horas em que nós nos julgamos injustiçados, abandonados. Ah, Deus não olha por mim. Olha a pergunta. Não me é permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau, porque eu sou bom? O que Jesus está querendo dizer falando isso para a gente? Que é a nossa perspectiva que distorce as coisas. Porque ou acreditamos na justiça divina, ou não acreditamos. Não existe acreditar mais ou menos de vez em quando, ou se me for conveniente. Ou Deus é justo, e portanto tudo o que ocorre na minha vida tem uma finalidade de aprendizado, ou está tudo errado. E se tiver tudo errado, quem é que vai fazer melhor? Nós? Com a nossa imperfeição humana? De julgamento precipitado? É a pergunta do Mestre. O vosso olho é mau, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque há muitos chamados, e há poucos escolhidos. Vamos citar um exemplo prático disto, que encontramos na obra O Céu e o Inferno. Justiça Divina segundo o Espiritismo. A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Céu e Inferno. Neste ano, essa obra completa 150 anos de sua primeira publicação. Em 1º de agosto de 1865, foi lançada em Paris, na França, por Allan Kardec, que traz e reúne aqui, além de explanações a respeito de céu, inferno, a passagem para o mundo espiritual, traz na sua segunda parte várias comunicações de espíritos que desencarnaram nas mais variadas condições. Espíritos suicidas, criminosos, também fala dos espíritos que desencarnaram na condição de felizes, bem-aventurados, trazendo incentivos, exemplos, possibilidades de comparação com a nossa existência. Porque são companheiros que viveram aqui como nós vivemos, entre provas e expiações, desencarnam e são chamados a dar o seu testemunho. Como um breve exemplo, trazemos aqui uma comunicação que está na parte do capítulo 7, tratando sobre os espíritos endurecidos. Nós bem os conhecemos. Espíritos endurecidos, desencarnados nessa condição. E há uma comunicação aqui intitulada A Rainha Doge. Já adiantamos uma rainha indiana que desencarnou na França em 1858. Ela é evocada para falar sobre a sua atual condição. E num determinado momento, o codificador vai perguntar a ela: vós que vivestes nos esplendores do luxo, cercada de honras, que pensais disso agora? E ela responde, através do médium: eram-me devidos. O luxo, as honras, ela acreditava. Eram-me devidos. A classe que ocupaste sobre a terra, nova pergunta, vos dá outra mais elevada no mundo onde estáis hoje? Resposta: eu sou sempre rainha. Que se me enviem escravos para servir-me. Eu não sei. Parece-me que não se incomodaram comigo aqui. Todavia, sou sempre eu. No mundo espiritual, ela aguardava que escravos a servissem. Continua perguntando Kardec: pertencieis à religião muçulmana? É uma afirmação. Ou uma religião hindu? Um questionamento.
Ela responde: muçulmana. Era a religião dela. Mas eu era muito grande para me ocupar de Deus. Que diferença fazeis entre a religião que professais e a religião cristã para a felicidade da humanidade? Ela responde: a religião cristã é absurda. Ela diz que todos são irmãos. Qual é a vossa opinião sobre Maomé? Que é o principal profeta da religião muçulmana, da qual ela se dizia profetente. Qual é a vossa opinião sobre Maomé? Ela responde: ele não foi filho de rei. Credes que ele teve uma missão divina? Que importa isso? Responde ela. Qual é a vossa opinião sobre o Cristo? Pergunta Kardec à rainha. Desencarnado, ela responde: o filho de um carpinteiro não é digno de ocupar o meu pensamento. Espíritos endurecidos. Aí nós voltamos à mensagem da noite e ouvimos o Cristo nos dizendo: depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. O distanciamento, é claro, é evidente. A moral e a ética que saltam aos olhos aqui demonstram um conflito, uma contradição de ideias e de pensamentos. E o nosso chamado esta noite é para entendermos que inúmeras vezes nós somos colocados diante destes dois caminhos. De um lado, o egoísmo, o orgulho e a vaidade, nos dizendo: fica aqui, fica um pouco mais. Há milênios nós te acalentamos, permanece conosco. E do outro lado, a mensagem do Cristo: caridade, humildade, benevolência, indulgência, perdão. A escolha é nossa. Kardec conclui essa comunicação com uma nota explicativa, escrevendo o seguinte: evocando essa grandeza decaída, agora no túmulo, esperávamos respostas de uma profundidade, visto o gênero de educação das mulheres desse país. Mas pensávamos encontrar nesse espírito, se não a filosofia, pelo menos um sentimento mais verdadeiro da realidade e ideias mais sadias sobre as vaidades e as grandezas desse mundo. Longe disso. Nela, as ideias terrestres conservaram toda a sua força. Era o orgulho que nada perdeu de suas ilusões, que luta contra a sua própria fraqueza e que deve, com efeito, sofrer muito com a sua impotência. E é essa a nossa condição, quando acreditamos que estamos aqui para ser servidos. Somos servos, inúteis, porque fazemos só aquilo que nos foi ordenado, só aquilo que nos foi pedido fazer, e por isso nós recebemos. Para concluir, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz o seguinte questionamento na questão 275. O poder e a consideração que o homem desfrutou sobre a terra lhe dão a supremacia no mundo dos espíritos? É exatamente essa condição que nós acabamos de descrever e no qual todos nós devemos nos localizar. O poder e a consideração que um homem desfrutou sobre a terra. Pensemos nos mínimos e nos máximos graus. Dão-lhe supremacia no mundo dos espíritos? E eles respondem: não. Não. Porque os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. E termina nos dando uma orientação. Lê os Salmos. Aqueles Salmos que nós temos naquela nossa Bíblia, que deixamos lá empoeirada na nossa casa, os Espíritos nos dizem: lê os Salmos. Porque lá eles ensinam isso. Os grandes serão rebaixados e os pequenos exaltados. Mesmas palavras
guardando o mesmo sentido da parábola do trabalhador da vinha. Os últimos e os primeiros. Nos coloquemos sempre nessa condição, daqueles que podem sim contribuir, que se oferecem para um trabalho, mas que não questionam sob mérito algum. Recebemos do alto e ao alto deixamos o julgamento das nossas obras, que aliás, nem obras nossas próprias são, passam por nós. Porque a obra no mundo, a obra no universo afora, pertence somente ao Criador. E se há algum mérito em cada um de nós, é o de buscar a integração, a comunhão, a união com este pensamento, que se dará através da linha progressiva de renovação e transformação a que somos convidados pelo Evangelho do Mestre. Deixamos aqui essa mensagem de hoje para a reflexão de todos nós, me incluindo entre vocês, bem sabendo que precisamos a todo instante relembrar que estamos aqui para o nosso aperfeiçoamento moral, sim, e que sabemos que acima de todas as coisas impera a justiça divina presente na nossa existência. Muita paz, muita luz a todos. Vamos orar. Mantendo a tranquilidade dos nossos pensamentos, sabendo que estamos amparados, que os protetores espirituais nos enlaçam com o seu amor, com a sua bondade. Ao adentrarmos a câmara de passe, nos coloquemos na posição humilde daqueles que recebem, mas que procuram contribuir, levar adiante, caminhar seguindo os passos, as pegadas do nosso Mestre Jesus. Nos envolvendo com os fluidos benéficos que são derramados para o restabelecimento do nosso corpo físico e espiritual, agradecendo mais uma vez a bênção do alto pela possibilidade de nos reunirmos em nome do Evangelho do Mestre e da doutrina espírita. Jesus, nosso Mestre, hoje e sempre conosco. Que assim seja, pela graça de Deus.